Eu só gostaria que Vossa Excelência me escrevesse, senador Paulo Paim. Todos os 3 senadores estão inscritos por ordem de chegada. Vossa Excelência vai ser logo após o senador Paulo Rocha. Senhor presidente, senhor ministro, senadores e senadoras, eu não vou fazer perguntas específicas, ministro, mas eu vou fazer uma intervenção de um modo geral, e tudo que eu vou falar aqui não tem nada a ver com Vossa Excelência pessoalmente, até porque a sua história e a sua presença no parlamento tem autoridade para falar sobre o assunto, e a sua postura política também nos faz a gente respeitar Vossa Excelência como pessoa, como parlamentar. No entanto, eu vou falar do seu governo, governo que você está agora como ministro. E este eu não tenho por que respeitar. Considero o governo interino, um governo que chegou aí por causa de uma crise política e que não tem autoridade nenhuma para fazer mudanças estruturais importantes que estão colocadas em xeques, e até a democracia do nosso país está colocada em xeque. Acho que o Congresso Nacional está com este problema na mão para a gente dar solução, que espero no final do mês de agosto o Senado Federal dê esta solução para resolver esta crise e solucionar este problema, onde tem 2 presidentes, onde um saiu legitimamente produto da democracia e das eleições, e que hoje está sob intervenção política, né, com um cheiro de golpe, né, que iniciou com uma conspiração política e se criou uma maioria política aqui no Congresso Nacional que, ao que me parece, aqueles que defendem o afastamento da presidenta definitiva ainda não conseguiram provar qualquer crime de responsabilidade fiscal, qualquer crime outro que faça e justifique o afastamento da presidenta, a retirada de um governo do poder que nasceu do processo democrático e das eleições. Portanto, quero tratar assim esta audiência e a pasta de Vossa Excelência, porque é um governo interino e não tem como fazer mudanças profundas do Estado brasileiro. Também quero afirmar que, infelizmente, a sua postura política, que o senhor defende aí não tem nada a ver com o governo também que está posto. E também, infelizmente, o seu partido, PTB, não tem a força necessária e suficiente para bancar suas posições dentro deste governo, mesmo que seja interino. Então, você vê, o governo, através de medidas provisórias, mudou até uma estrutura que, vejam bem, o que eu estou reclamando aqui, isso é um acúmulo de conquista, não é só dos trabalhadores, não é só do PT, não é só da CUT, é um conjunto de lutas populares e sociais que conquistaram a democracia e conquistaram governos democráticos. Não estou falando só do governo do Lula, do PT, mas considero, eu estou aqui desde a Constituinte, e passei por todas as crises como parlamentar. Só lá na Câmara fiquei 20 anos. Todas as crises. Nenhuma crise levou ao que está sendo colocado agora em xeque. Não só a democracia. A hora que nós passamos crises, a CPI do orçamento, o impeachment do presidente Collor, o processo do mensalão, nenhum levou essa crise de tal maneira como está sendo colocado em xeque a democracia e conquistas do Brasil, quer seja na democracia, quer seja nos estados e no Estado de Direito.
que também está se colocando em xeque. Não é só aumentar a jornada de trabalho, terceirização, não. É o direito, o Estado de Direito que está sendo colocado em xeque, ou seja, a própria Constituição está sendo colocada em xeque. E como nós tratamos aqui especificamente da sua pasta e do seu ministério, mas, por exemplo, através de uma lapada só, como a gente diz lá no meu estado, através da medida provisória, ele desmontou toda uma estrutura social, estrutura de ganho social, quer seja da previdência, do trabalho, etc., e desestruturou de tal maneira que só por si só o Estado brasileiro se desmonta para não ter esta proteção trabalhista, previdenciária, etc. Ora, o Ministério da Fazenda, o que move aqui este governo é uma visão que nós já tínhamos sepultado para trás. Até o mundo estava sepultando, que é o projeto a partir de uma visão de desenvolvimento a partir do capital financeiro. É isso que estão reconstruindo no Brasil. E estão colocando em xeque todos os setores. É o lucro fácil através do processo do capital financeiro mundial, que resgata aqui as vendas do nosso patrimônio, uma riqueza. Qual é o poder de barganha de um país que nós resgatamos através da soberania, inclusive dialogar soberanamente com o capital internacional, com o sistema econômico internacional? Influenciamos, inclusive, em outra geografia mundial, na economia, com a criação do G20, com a criação dos BRICS, exatamente para se proteger como um país rico, mas que estabelece a relação internacional de uma maneira soberana. Nós estamos colocando em xeque de novo isso. Patrimônios importantes e descoberta nossa, da nossa riqueza, o nosso subsolo, como é a venda do pré-sal, e que coloca em xeque que esta riqueza estava sendo direcionada para a gente ter mais investimento na educação, mais investimento na saúde. E agora está sendo colocado em xeque. O desmonte da estrutura do Ministério do Trabalho e do Ministério da Previdência faz parte deste jogo, faz parte deste projeto. Não é só a mudança da legislação da Previdência, de passar para 65, 70 anos. É o desmonte da estrutura que o Estado brasileiro montou ao longo de décadas e de vários governos, desde o governo Fernando Henrique, consolidou-se com o governo Lula. Agora está se desmontando uma estrutura de uma conquista, acabando com ministérios importantes, colocando estrutura importante que tem a ver com a proteção dos trabalhadores, dos ganhos sociais, e mandando para a visão econômica do Ministério da Fazenda. Então, ministro, com todo respeito, a sua posição política, a posição do seu partido, mas o governo que o senhor está representando, está servindo, é um governo que quer desmontar a estrutura social, a proteção ao trabalhador, aos ganhos dos trabalhadores. E isso se reflete aqui através das forças políticas que bancam este processo. É só verificar através dos 59 projetos de leis que estão aqui no Congresso Nacional. É para retirada de direitos, é de retrocesso. Eu próprio, quando eu cheguei aqui, eu sou da origem sindical. Comecei a minha luta sindical como oposição sindical. Organizei uma oposição para tirar um dirigente sindical que estava lá 31 anos dentro do meu sindicato, produtos daquelas velhas intervenções da ditadura militar. E fiz parte, junto com meu
colega, amigo e companheiro Paulo Paim, da construção do sindicato mais combativo, mais ligado aos interesses dos trabalhadores. Pois bem, quando eu cheguei aqui, eu trouxe a experiência da luta lá do Pará, a luta do campo. Assisti, ajudei a rezar missa para mais de 640 líderes sindicais que tombaram na luta pela terra. Um espaço de pedacinho de terra para poder trabalhar e sobreviver e viver. Pois bem, foi com essa minha experiência que trouxe para cá, por exemplo, e consegui lograr e aprovar aqui leis importantes de cidadania e de dignidade dos trabalhadores, que é a Lei de Combate ao Trabalho Escravo. É de minha autoria. A PEC que se aprovou aqui também, que é do confisco de terra para poder fazer a reforma agrária, onde são pegos como trabalho escravo, é de minha autoria. Pois bem, estes avanços estão colocados em xeque de um projeto que tem aqui, para poder colocar em xeque esta lei, que foram grandes avanços de cidadania. Um tempo, quando eu cheguei aqui, que se não, conforme a grande mídia, não se acreditava que ainda existia trabalho escravo. Foi preciso provar que existia trabalho escravo nos confins da Amazônia, para que a gente pudesse lograr um debate aqui e avançar em leis importantes que desse essa dignidade, esses avanços para os trabalhadores. Tudo isso está colocado por terra. Então, eu vejo com muita preocupação, respeito a sua posição, mas do atual governo interino não respeito, e nós vamos fazer... eu sou um daqueles que estou empenhado aqui para que a presidenta não se cometa esse ato, não só um golpe, mas esse ato de injustiça e um ato de quebra da nossa democracia, para que a volta da presidenta ela recoloque o país na normalidade e volte a dar continuidade a um processo de avanços e de conquista, ou pelo menos assegurar aquilo que nós construímos e conquistamos e avançamos no nosso país. Por isso, com todo respeito à presença de Vossa Excelência, pessoal, mas a sua pasta é uma pasta que está sendo colocada em xeque e que eu estou lhe dizendo isso aqui para não dizer que é só uma coisa, mas a nossa posição também em relação a algumas iniciativas que a companheira Dilma, digo companheira porque ela é do meu partido, quando tomou iniciativas que avançavam alguns direitos dos trabalhadores, nós nos rebelávamos. Eu fui relator da medida provisória 665 e não aceitei as propostas que vieram de lá e mantivemos as mesmas conquistas, que já foram avanços importantes. Por isso, com autoridade parlamentar daqueles que vieram para cá defender os interesses dos trabalhadores, o interesse da maioria do povo brasileiro, que a gente se coloca nesta posição, uma posição tranquila, uma posição equilibrada, para que a gente não coloque em xeque os avanços que nós conquistamos no nosso país. Nós estamos muito empenhados em fazer com que se resolva esse problema do impeachment. Digo que o Senado Federal tem esta responsabilidade, e nós vamos resolver isso durante o mês de agosto. Ao se consolidar uma posição política estabelecida, aí nós vamos ter que conversar de outra maneira com o governo do Michel Temer, sem antes, porém, dizer que, consolidada uma maioria política aqui, nascido de uma conspiração, aí nós vamos ter que dialogar ou se estabelecer de outro modo que não seja com a luta social, a luta da classe trabalhadora.